Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Felipe Loureiro, que é professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Ele é também vice-coordenador do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão sobre a Comissão Nacional da Verdade, Brasil, além de pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre Estados Unidos e do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, o LabMundi. Ele está na UFMG como convidado do seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transnacional, Novas Perspectivas Historiográficas, organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente. O professor Felipe atua sobretudo na área de História das Relações Internacionais, com estudos sobre temas como as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos durante a Guerra Fria, a chamada política externa independente e a atuação do empresariado na formulação da política externa durante o governo Bolsonaro. Em meio à sua produção bibliográfica, destacamos os livros A Aliança para o Progresso e o Governo João Goulart, 1961 a 1964, Ajuda Econômica Norte-Americana a Estados Brasileiros e a Desestabilização da Democracia no Brasil Pós-Guerra, de 2020, e Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse, a Política Econômica nos Governos Jânio Quadros e João Goulart, 1961 a 1964, de 2017, ambos publicados pela editora Unesp com o apoio da FAPESP. Em parceria com João Roriz, da Universidade Federal de Goiás, o professor Felipe é autor do artigo Retorno ao Remetente, Geisel, Carter e o Confronto Diplomático entre Brasil e Estados Unidos sobre Direitos Humanos, que acaba de ser publicado em versão bilíngue, em português e em inglês, no volume 40 da revista Vara História, editado em fluxo contínuo ao longo de 2024. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana. Obrigado. Bom, professor, o artigo Retorno ao Remetente está diretamente relacionado ao projeto Os Estados Unidos e a Ditadura Militar Brasileira do Golpe à Redemocratização, coordenado por você e financiado pela FAPESP. Um dos objetivos desse projeto é a democratização do acesso aos documentos estadunidenses sobre a ditadura. Que impacto a abertura desses fundos documentais pode ter para a análise das relações entre Brasil e Estados Unidos durante o período ditatorial? E como você e a equipe do projeto esperam que o acervo digital que vem sendo construído pelo NACE-CNV seja explorado por pesquisadores e mesmo por outros públicos? Bom, na realidade, quando a gente fala de acervo documental norte-americano, além de tratar de relações internacionais, a gente tem uma possibilidade muito interessante de analisar a situação doméstica brasileira durante a ditadura. Isso em razão da capilaridade que os representantes diplomáticos norte-americanos tinham na vida social, política, econômica e também cultural do Brasil. Então você tem, por exemplo, diplomatas tendo acesso a empresários, a líderes políticos, a lideranças religiosas, movimento estudantil, movimento operário. Então esse tipo de documentação, além de evidentemente permitir a gente ter uma visão mais ampla sobre as relações internacionais do Brasil, também dá um acesso muito privilegiado sobre questões domésticas. E por que é importante democratizar essa documentação? Além de ela ser muito rica, obviamente é muito caro ir aos Estados Unidos, é muito custoso fazer pesquisa de campo nos Estados Unidos, especialmente para alunos de graduação, alunos de mestrado e mesmo alunos de doutorado. Então viabilizar o acesso dessa documentação, essa é a nossa meta, permitiria com que vários pesquisadores, historiadoras e historiadores possam ter acesso a uma documentação importante sobre a história da ditadura brasileira e ao mesmo tempo de difícil acesso e muito cara para ser acessada. Ótimo, Felipe. Eu queria agora que nós falássemos mais especificamente sobre o artigo publicado na Vario. Você e o professor João mencionam a resistência do regime militar em discutir diplomaticamente temas ligados aos direitos humanos, assunto que estava em voga na época graças à assinatura de uma série de tratados e a denúncias que ganhavam repercussão internacional, bem como a atuação de ONGs como a Anistia Internacional. Nesse cenário, e ainda segundo a argumentação que vocês desenvolvem no artigo, o governo Geisel adota uma estratégia de não contestar a importância dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo não expor a situação da repressão brasileira.
Você poderia comentar as tentativas dos militares de construir um entendimento específico sobre o significado dos direitos humanos, um entendimento que fosse mais alinhado aos interesses do regime? E que impacto esses esforços tiveram na imagem internacional do Brasil? Bom, tem várias questões importantes aí que a gente precisa destrinchar para tratar do tema. Em primeiro lugar, foi uma estratégia da ditadura, né, de reconhecer o argumento dos direitos humanos para melhor atacá-lo, na realidade. Quando eu digo reconhecer a estratégia, né, o argumento de direitos humanos, qual foi basicamente a estratégia utilizada? Em primeiro lugar, como você bem colocou, reconhecer que o Brasil ditatorial respeitava direitos humanos, mas direitos humanos num sentido muito amplo, ou seja, direitos sociais, direitos econômicos. O foco de um país pobre, né, e que estava em processo de crescimento e desenvolvimento, diziam os militares, em particular o presidente Geisel e o ministro Azevedo da Silveira. O foco de um país pobre e em desenvolvimento como o Brasil, ele tem que estar fundamentalmente no combate à pobreza, no combate à desigualdade, na melhoria das condições de infraestrutura para as populações mais carentes. Então, falar em direitos humanos de uma maneira muito específica, como os Estados Unidos queriam, seria, na visão da ditadura, algo extremamente limitado, e o Brasil se compromete, sim, em direitos humanos, mas de uma maneira muito mais ampla, muito mais holística do que os Estados Unidos estavam cobrando que o Brasil fizesse. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento muito importante é a questão do comprometimento do Brasil no tema de direitos humanos em fóruns globais, e não em fóruns regionais. Os Estados Unidos pressionaram muito o governo Carter, pressionou muito o governo brasileiro a assinar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e o governo Geisel respondia que esse tema deveria ser tratado na Organização das Nações Unidas, na ONU, e não em matéria regional. Um outro elemento muito interessante dessa estratégia do governo brasileiro de contestar a pressão que vinha dos Estados Unidos foi apontar o dedo para o acusador. Ou seja, você fala em desrespeito em direitos humanos aqui no Brasil, mas e a situação dos negros nos Estados Unidos? E o problema de segregação, de racismo estrutural que existe nos Estados Unidos? Não era utilizado o termo racismo estrutural, mas e o problema do racismo e da segregação que os negros vivem nos Estados Unidos? Isso é um tema de direitos humanos fundamental, um problema de vocês, e vocês não têm autoridade moral para apontar o dedo contra nós. E aí há um vínculo muito interessante, né, que a ditadura, na verdade, vinha promovendo basicamente desde o início, que é a ideia do mito da democracia racial. Né? Enquanto vocês têm problemas gravíssimos de racismo, de segregação contra os negros, nós aqui vivemos uma situação de democracia racial que é, digamos, o exemplo máximo do ponto de vista de respeito a direitos humanos. Você falou sobre o impacto da imagem internacional do Brasil. É muito interessante que nesse tema específico de direitos humanos, o Brasil, que era uma ditadura, nesse contexto do governo Geisel, de uma forma muito mais matizada e multifacetada, mas no seu início fortemente anticomunista, nos anos 70 a gente vê uma aproximação do Brasil com a posição da União Soviética, que também era muito criticada pelos Estados Unidos no tema de direitos humanos e que argumentava que direitos humanos tinha que incluir direitos sociais, direitos econômicos. Então é interessante que o Brasil acaba tendo, digamos, uma imagem mais associada com países vinculados ao bloco soviético nessa temática e profundamente criticado em órgãos globais, né, por países como Estados Unidos e os seus aliados. Talvez um posicionamento semelhante por razões quase opostas. Exatamente, exatamente. Ou seja, um pragmatismo político que cria uma coalizão improvável. Ótimo, Felipe. Para terminar, eu queria ressaltar um episódio da visita do então presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, ao Brasil em 1978. O artigo que vocês escreveram expõe o desgaste na relação dos governos brasileiro e estadunidense justamente em torno desse tema dos direitos humanos. Durante a passagem do Carter pelo Brasil, ele prefere se reunir com ativistas locais para discutir as violações a recorrer ao governo. De que maneira esses debates sobre os direitos humanos, que contaram com a participação da diplomacia estadunidense, tanto esses que aconteceram em âmbito mais privado, quanto aqueles que se desenrolaram publicamente, impactaram a construção da Lei de Anistia de 1979?
Olha, essa é uma das grandes questões do fim da ditadura brasileira e que eu diria que é quase que impossível de ser respondida, né? Que é o dilema do ovo ou da galinha. Ou seja, até que ponto as pressões societais, as pressões sociais foram chave para o processo de abertura política e até que ponto os militares agiram a partir de uma agenda própria e ou pressionados por essa agenda social. Eu acho que a gente tem que pensar em termos estritamente dialéticos para entender, né, como é que se dá esse processo. Não dá nem para colocar a agência única e exclusivamente nas mãos do Estado e nem afirmar, né, que os movimentos sociais, religiosos, de trabalhadores, de estudantes, também sozinhos, né, conseguiram colocar essa agenda da abertura, né, de uma maneira bem sucedida. Com relação especificamente à visita do Carter, acho que tem alguns pontos importantes a serem ressaltados. Você colocou até que ponto a gente pode entender essa visita ou a pressão feita pelos Estados Unidos e o fortalecimento de movimentos sociais que pediam respeito a direitos humanos para esse processo que leva e culmina na lei de anistia que vai ser aprovada pelo governo Figueiredo em 1979. É interessante, o artigo argumenta, a gente tentou argumentar de uma maneira bastante detalhada esse processo, o quanto a resistência do governo Geisel em discutir direitos humanos de maneira privada com o governo norte-americano acabou empurrando o governo norte-americano a levar esse tema para a esfera cada vez mais pública. Então a gente analisa basicamente 3 visitas oficiais, né? Da Rosalynn Carter, que é a mulher do Carter em 77, depois do Vance, que é o secretário de Estado no final de 77, e a do Jimmy Carter, o presidente, no início de 78. O que a gente percebe é que nessas 2 primeiras visitas, tanto a da Rosalynn quanto a do Cyrus Vance, o tema de direitos humanos tenta aparecer de maneira privada, mas ele é fortemente rechaçado pelo governo Geisel, usando os argumentos que eu mencionei anteriormente. Tem até algumas interações muito agressivas do Azeredo da Silveira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, com o Cyrus Vance em situações envolvendo o tema de direitos humanos. Por causa disso, na visita do Carter, em março de 78 no Brasil, o que acontece? O tema some da agenda bilateral, ele não é discutido, é fundamentalmente a questão nuclear, que é o tema central da agenda bilateral, mas é o que o governo Carter faz, leva isso, como eu disse, para um tema público e realiza uma das atitudes talvez mais complicadas e que foi vista de uma maneira muito negativa pelo governo Geisel, que é, no final da visita, colocar no carro privado do presidente norte-americano em direção ao aeroporto, quando ele estava indo embora do Brasil, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era arcebispo de São Paulo e talvez uma das maiores figuras de defesa de direitos humanos no Brasil, que vai ser responsável por, entre outras coisas, pela compilação do Brasil Nunca Mais, que vai ter um impacto grande no sentido de registrar e historicizar desrespeito de direitos humanos, gravíssimas violações de direitos humanos ocorridas no país. Então, é um pouco ovo e a galinha, mas eu diria que tem um processo dialético e, sem sombra de dúvida, teve um impacto importante no fortalecimento de movimentos sociais, na legitimação da pauta de direitos humanos, mas também gerou desgastes importantes na relação bilateral e uma postura do governo Geisel até de resistência mesmo a tratar do tema. Ótimo. Bom, professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe da revista Vai História, eu gostaria de te agradecer pela gentileza e pela disponibilidade em conversar conosco e convidamos a todas e todos a explorarem o nosso canal e a conhecerem outras entrevistas realizadas por Vai História.